lidando com os altos e baixos da vida cristã. Os irmãos de José, mais uma vez, terão que voltar ao Egito. Capítulo 43 vai dizer que o mantimento que os irmãos de José haviam comprado no Egito estava no seu fim. Era o momento de retornar. Aquela velha briga, quem sabe agora resgatar o seu irmão. Mas o impasse era extremamente grande. Afinal, eles só poderiam retornar ao Egito em posse do irmão mais novo, Benjamim. Convencer Jacó de que sem Benjamim era impossível voltar ao Egito era uma tarefa muito árdua. Os irmãos de José evitaram ao máximo essa conversa com seu pai. Mas, infelizmente, a situação que ele se encontrava não tinha o que fazer. Ou retornavam ao Egito, ou todos morreriam de fome. Judá tenta de todas as formas fazer com que o seu pai aceite a proposta. Ao fim, Jacó ou Israel tem que ceder. Afinal, não há mais mantimento, não tem mais o que fazer. Jacó, então, mesmo em meio ao medo, exerce um pouco de fé. Versículo 14, ele vai dizer: E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco outro irmão, e Benjamim, e se eu for desfilhado ficarei. Jacó mostra o seu medo aqui. Afinal, o homem era impetuoso, mas ele exerce fé dizendo que Deus vos dê misericórdia diante daquele homem. É assim, na vida cristã, a nossa caminhada tem que ser desta maneira. Em momentos de muita luta ou até mesmo de angústia, devemos sempre exercer fé. Afinal, Deus é quem cuida de nós. Chegando então ao Egito, os irmãos de José descem ali dos seus animais, colocam diante dele os presentes que haviam levado de Canaã e o preço que estava nos sacos dos mantimentos deles. Mas José tenta acrescentar nos seus irmãos um pouco de fé. Olha só, versículo 23 diz: E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro em vosso saco. O vosso dinheiro se chegou a mim. Trouxe-lhes fora a Simeão. A situação de fato era complicada, havia muito medo, mas José acrescenta nos seus irmãos um pouco de esperança, dizendo: Olha, vocês estão preocupados à toa. Deus tem guardado de vocês, Deus tem cuidado de vossa família. Eis aqui o vosso irmão, não se preocupem com nada. Na vida cristã, meus irmãos, é sempre assim. Deus, em muitos momentos, nos envia palavra que nos confortam, que nos traz consolo, palavras que nos colocam para cima. Às vezes, o nosso problema é que nós não conseguimos ouvir. Afinal, existe a luta, existe a prova e a dificuldade, mas devemos estar sempre atentos àquilo que Deus está falando conosco. Jacó lá atrás diz que Deus os dê misericórdia. Eles chegam ao Egito e experimentam da misericórdia de Deus. Mas a questão é, de que maneira eu estou ouvindo o que Deus está falando a mim? De que maneira eu ouço a palavra de Deus quando eu estou no culto assistindo a pregação? De que maneira eu escuto um louvor? De que maneira eu absorvo a mensagem que está sendo dita? Eu tenho que ponderar sempre entre o medo, entre a preocupação e a fé. Eu não posso deixar jamais de ouvir a voz de Deus, mesmo que o ambiente seja conturbado. Então eles vão, depois disso, almoçar com José.
E capítulo 44 vai nos dizer que eles vão retornar à sua casa. José, então, dá continuidade ao seu plano. Afinal, era necessário mostrar a seus irmãos o que Deus havia feito em sua vida e que Deus estaria cuidando também de sua família. Então José manda um de seus homens, olha, coloque o meu copo no saco do mais moço. Quando ele chegar a determinado caminho, vocês os alcancem e falam, como vocês podem fazer isso com o meu senhor? Não sabe que ele é um adivinho, né? José usa de todas as artimanhas para que os seus irmãos não saibam quem ele é, até o momento exato da revelação. Então os irmãos de José, chegando a determinado caminho, eles são alcançados pelos servos de José. E então eles falam, onde for encontrado o copo, esse seja escravo. Não sabiam eles que o problema estava com Benjamim. Aqui é uma lição que nós temos que ter sempre conosco. Às vezes parece que tudo está bem, mas aí vem um problema. Há momentos em nossa vida que os altos e baixos são constantes e nós temos que aprender a lidar com isso. Às vezes, quando começamos a respirar, parece que tudo vai por água abaixo. É nesse momento que devemos continuar firmes debaixo da promessa de Deus. É nesse momento que temos que olhar ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé. O texto diz então que Judá se coloca de pé e ele fala: meu senhor, olha, o rapaz aqui é filho único de sua mãe, é o filho mais novo de nosso pai, filho da sua velhice. O seu irmão, filho de sua mãe, é morto e nosso pai só tem ele. Fala o seguinte: fique comigo, deixe eu ser escravo. E aquele homem, praticando justiça, diz: não, não posso fazer isso. Quem for achado o meu copo, esse vai ficar. Então Judá, mais uma vez, tenta de todas as maneiras minimizar esse erro. Afinal, ele sabe que não adianta levar o mantimento sem levar o seu irmão mais novo. Jacó certamente não aguentaria tamanha dor. Uma outra lição para nós aqui é esta, meus irmãos. Às vezes, temos que nos sacrificar um pouquinho mais para não causar dor ao outro. Às vezes, negar a nós mesmos para que o outro não sinta tamanho peso. Paulo trata sobre isso lá em sua carta aos Coríntios, em que os irmãos ou os crentes mais maduros, pela sua maturidade, acabavam sendo um peso desnecessário aos mais novos. As suas práticas não eram boas e o seu exemplo não podia ser seguido. O nosso Deus quer que sejamos como o apóstolo Paulo ensina, que possamos carregar o fardo dos mais novos, aguentar ou suportar os incautos, os mais novos na fé. Às vezes nos sacrificar para que o nosso irmão possa estar em paz e servir a Deus com alegria. Certamente não é fácil, mas a lição, ou uma das lições de hoje, é essa. Continuamos então na nossa história. Capítulo 45, então, o texto vai dizer que então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouvia. Aleluia. Então, José que mostra que nesses altos e baixos de nossa vida, quando ou deveremos de fato sempre manter a fé, porque o Senhor tem cuidado de nós. José é um exemplo claro disso. Foi vendido como escravo, exaltado na casa de Potifar. Um grande engano colocou para baixo novamente.
No momento ele se levanta, interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro e é esquecido. Os altos e baixos nas nossas vidas parece que estão sempre presentes, mas quando mantemos a fé, Deus permanece cuidando de nós. Então José diz, olha, versículo 5, agora pois não entristeçais nem vos pese aos vossos olhos por haverdes ou por me haverdes vendidos para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem cega. O plano de Deus sempre é perfeito. Não pese as situações nos propósitos de Deus. Deixe com que Ele cumpra a sua palavra. Exerça sempre a fé, por mais que os baixos parecem que são mais profundos do que a altura. Parece que descemos uma ladeira tão pequena, mas a subida parece ser extremamente grande. Creia que o Senhor te fortalecerá para que você chegue ao cume desse topo. José então traça ali para os seus irmãos o plano necessário. Faraó fica sabendo de tudo o que estava acontecendo e manda chamar toda a família de José. O plano de José estava perfeito, a terra para a sua família estava pronta. Só bastava agora trazê-los para que o Senhor cumprisse a sua palavra. Não se esqueça, sobre a sua vida existe uma palavra, existe uma promessa. E por mais que os baixos da vida venham, parece que não há escapatória, parece que damos um passo para frente e 5 para trás. Não se preocupe, deixa com que o Senhor cuide da sua vida. Deus te abençoe.